Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui ministrando sobre o tema CRI, por isso eu falei, de acordo com 2 Coríntios 4,13. E de acordo com o nosso último vídeo, nós iniciamos e quero hoje dar continuidade sobre um princípio muito importante que é ver no coração. Sempre lembrando que o objetivo das nossas mensagens é liberar fé. A fé é a linguagem de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, agradar ao Senhor. E hoje eu quero destacar dois pontos muito importantes para que o assunto fique mais claro, para que a gente possa realmente liberar essa fé poderosa em Deus. O primeiro é entender que o próprio Deus ele próprio é que coloca as imagens nos nossos corações. Deus, ele nos ama tanto que ele produz no nosso coração, no nosso interior, imagens positivas, imagens vencedoras. Ele desfaz as imagens ruins, as imagens de derrota e coloca em nós imagens vencedoras. Nós temos o exemplo de Abraão, que depois se tornou Abraão, que foi considerado o pai da fé. Mas para que ele fosse o pai da fé, Deus trabalhou muito na sua vida, usando todos esses princípios. Primeiro lá em Gênesis capítulo 13, verso 14, Deus pede para que Abraão olhasse a poeira do deserto e dissesse, olha, a sua descendência será com a poeira do deserto. Se você pode imaginar ou contar. Depois lá em Gênesis capítulo 15, o Senhor fala com ele dizendo assim, olha Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão havia acabado de participar de uma guerra e que ele se sentia ameaçado, mas eu disse a ele, imagine, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. E de fato, realmente, Deus é a nossa proteção. E depois disse, Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas do céu. Se você poder contar, assim será a sua descendência. Mas Abraão tinha um problema sério, queridos. Vocês que conhecem um pouco a história de Abraão, ele não tinha descendentes. A sua mulher era estéril e ele já era avançado em dias. E ele imaginava então que isso aconteceria com um dos seus servos, um Damasceno, um dos principais servos da sua casa. Mas Deus disse, não, você vai gerar um descendente. E Deus trabalhou na vida de Abraão para que isso acontecesse. Então, os princípios que nós aqui temos falado, aconteceu na vida de Abraão. Deus colocou em Abraão uma imagem positiva, uma imagem frutífera, de multiplicação no coração dele, e depois fez com que ele cresce, e ele creu, glória a Deus, e depois confessasse. Então, veja, primeiro Deus coloca a imagem para que ele visse pela fé, ele cresce, realmente a sua fé ficasse firmada nessa imagem, e depois ele confessasse. De que maneira Abraão confessou? Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Abraão significava pai grande, mas Abraão era pai de multidões. Então você pode imaginar um homem praticamente com quase 100 anos e sua esposa com 90 anos, e ele era tratado como pai de multidões. E eu fico só imaginando, a família, os parentes, os servos dizendo, o pai de multidão para cá, o pai de multidão para lá, mas na verdade Deus estava fazendo com que ele confessasse uma fé que uma vez se havia sido colocada a essa imagem no seu coração. E é interessante também que a Bíblia diz que o nome de Sara foi mudado. Ela chamava Sarai e passou a ser chamada Sara, que significa princesa. Então veja, o pai de multidões geraria um filho com uma princesa de 90 anos. Meus queridos, observem como Deus nos ama, como Deus se preocupa conosco, como Ele está nos mostrando o caminho da fé, o caminho da vitória. Ele mesmo muda dentro de nós as imagens de derrota, as imagens de
de ansiedade, de desespero, para uma imagem vitoriosa. Você, nunca se esqueça, é vencedor, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E o segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui na nossa pregação de hoje, na nossa consideração, é que nós temos também a capacidade de mudar as imagens ruins que está dentro de nós. Nós temos essa capacidade. Deus nos deu esse poder. Vamos entender da seguinte maneira: quando você lê a palavra de Deus, você lê um livro de promessas, um livro que tem muitas imagens, né? Um livro que, na verdade, tem a função de formar imagens vencedoras dentro de nós. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma palavra de derrota. Na Bíblia nós encontramos ali dificuldades que os homens passaram. Aliás, Deus nunca esconde nada, nunca esconde uma fraqueza de ninguém, mas sempre você observa que no final a vitória é certa. Só lembrando que Jesus Cristo, com o hálito da sua boca, vai vencer o inimigo para todo sempre. Então, por mais dificuldades que a gente possa passar no momento, saiba, queridos, a vitória já está garantida. O salmista diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que eu quero ajudar os meus queridos é que quando você lê a palavra de Deus, você precisa começar a imaginar as imagens que Deus ali coloca para nós. Então, por exemplo, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que você deve se imaginar? Como uma ovelha sendo cuidada pelo bom pastor, cuidada pelo pastor dos pastores, e nada te faltando. Então, meus queridos, então imagine, Jesus é o teu pastor, Jesus é o pastor perfeito, todo-poderoso. Então veja, nada, absolutamente nada vai nos faltar. Então você precisa imaginar isso. Por exemplo, Salmo 1, verso 3, a Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que a gente faz, a gente é bem sucedido, a gente prospera. Então, veja, Deus não nos fez uma árvore jogada por aí, perdida no deserto. Não, Ele nos colocou junto a ribeiros de água. Para quê? Para prosperar, para dar fruto. Então é dessa maneira que você tem que se ver, como uma árvore. É uma figura, é uma imagem. Por que Deus quer que você produza dentro de você a imagem correta, a imagem de uma pessoa abençoada que somos, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então, meus amados, o que nós precisamos? Precisamos então entender que Deus, o próprio Senhor, o Criador, o sustentador de toda a terra, Ele olha para nós de uma maneira especial e produz em nós, coloca em nós imagens vencedoras. Então, todos aqueles pensamentos malignos, pensamentos contrários, pensamento de derrota, você tem que repreender no nome de Jesus. Não permita que essas imagens elas cresçam dentro de você. Nós precisamos entender que Deus ele tem sempre o melhor para nós. Os planos de Deus são planos de bênçãos para cada um de nós. Então você precisa começar a se ver como um vencedor, ver uma pessoa de um futuro abençoado, e ver a sua família sendo abençoada, a sua família servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho sofrido tanto com aquele filho que está rebelde, desviado, afastado, nos vícios. Mas comece a imaginar ele como um servo de Deus, como uma pessoa abençoada. Ah, eu estou passando problemas no meu casamento, mas comece a ver o seu cônjuge servindo ao Senhor, indo para a igreja, fazendo a vontade de Deus. Comece a imaginar você sendo promovido no seu emprego, prosperando, sendo reconhecido. Imagine isso, queridos, porque essa é a vontade de Deus. Produza em você mesmo. Ame-se a si próprio, para que você possa contagiar as pessoas. Amém, meus amados? Então, nós precisamos nos determinar a isso. E eu queria deixar essa mensagem para você,
para que você realmente entendesse que Deus tem operado. Eu tenho escutado aqui testemunhos de irmãos que têm colocado esses princípios em prática e têm visto a mão de Deus operando. Hoje mesmo, meu filho João Vitor, ele havia sido reprovado no exame da autoescola. Ele estava muito nervoso hoje, choveu demais, ele estava com mas ele se lembrou da mensagem e colocou no coração dele: não, eu vou passar nessa prova, eu vou conseguir. E o examinador não estava muito satisfeito com ele não, querendo de alguma maneira, né, reprová-lo, mas ele ficou firme na fé, profetizando, declarando que ele seria aprovado, e ele alcançou a vitória. Uma alegria tão grande. Parece uma coisa pequena, mas Deus, ele trabalha em coisas pequenas e nas coisas grandes. Então eu quero incentivar você, meu amado, a liberar fé. A liberar fé. Amém, queridos? Então, comece a se imaginar como aquela pessoa que vai dar a volta por cima. Comece a imaginar assim, como o Salmo 128 ele fala, né? Comece a imaginar que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, se veja como uma pessoa que teme a Deus. E lá diz também, ele vai ver a sua mulher como uma videira. Então imagine a sua mulher como uma videira. Que sentido? Que a videira dá o vinho. A sua esposa será como um bom vinho. Você vai ficar embriagado de amor pela sua esposa. Deus vai operar esse milagre. Veja os seus filhos como pessoas ungidas, porque o Salmo 128 diz que os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Então, feliz é o homem que teme ao Senhor e será bem-aventurado. Essa é a promessa de Deus. Então, nós vamos agora fazer a oração e você, pela fé, vai tomar posse da bênção. Você vai desfazer todas essas imagens malignas de derrota, de roubo, de destruição e de morte. O diabo ele quer roubar, em primeiro lugar, a imagem que Deus colocou no teu coração, que Deus colocou lá, a semente de bênção no teu coração. Depois ele quer destruir, quer matar, mas em nome de Jesus, nós vamos fazer oposição e declarar a tua bênção. Amém, meus irmãos? Então ore comigo e diga assim: Pai amado, Pai santo, no nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito, eu desfaço toda essa imagem de derrota, essa imagem maligna, essa imagem que não está de acordo com a tua palavra, porque os planos que o Senhor tem para a minha vida são planos de bênção. O Senhor me ama tanto que deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário no meu lugar. Eu ainda era um pecador, eu não merecia nada, e o Senhor se inclinou para mim, porque o Senhor sempre tem boas imagens para colocar na minha vida, como o Senhor fez com Abraão. Faça comigo, Senhor. Eu quero realmente ver, eu quero ter visões do céu, sonhar os sonhos de Deus e viver intensamente todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero ao mesmo tempo, Senhor, começar agora a produzir imagens de vitória, imagens de bênção. Eu sou uma ovelha cuidada pelo pastor, do bom pastor, nada me falta. Jesus, tu és o meu bom pastor. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que eu faço eu prospero e dá certo para a glória do teu nome, Senhor. Então eu crio essa imagem no meu coração. Eu não aceito outra palavra, eu não aceito outra realidade, eu não aceito as mentiras do diabo. Ele quer roubar de mim a alegria, a paz, ele quer roubar de mim a minha fé, mas eu faço oposição e declaro a vida que o Senhor tem me dado, a vida eterna e a vida abundante, a vida vitoriosa. No nome de Jesus eu oro e tomo posse. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus por isso. Eu estou feliz, muito feliz, porque eu tenho entendido que esses princípios bíblicos fazem toda a diferença. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, se alguma área na sua vida não está bem, é falta de conhecimento. Mas saiba, você está sendo ministrado para aprender a agir pela fé. E quem crê, tudo é possível. Quem crê, alcança as promessas de Deus. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, você é muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, por favor, deixe aí o seu comentário.
dá o seu like, me ajude a divulgar a palavra de Deus, fazendo a inscrição no nosso canal, e nós vamos continuar falando sobre o assunto, porque a fé é o firme fundamento do nosso relacionamento com Deus, né? Todo aquele que crê, ele verá a glória de Deus. Amém? Continue orando por mim, pela minha esposa, a pastora Roseli, pelo nosso ministério, e até o próximo vídeo. E nunca se esqueça também, a tua vitória é minha vitória. Amém.